Oi, gente, boa tarde, tudo bem aí com vocês? E aí, vamos prosear um pouquinho? Queria conversar com vocês hoje sobre o processo da cura. Eu podia falar o processo da doença, mas a doença faz parte do processo da cura. Então vamos falar da cura? Muitas vezes a gente não tá bem, tá doente, tá com algum problema, e a gente vai no médico. Aí a gente espera que esse médico resolva a nossa questão. E ele vai ajudar, né? Ele vai fazer o possível para ajudar. Se, dependendo do que for, vai te dar medicamento e vai te dar orientações. Digamos que seja um problema de estômago, então ele pode te dar alguma medicação para aliviar os seus sintomas e vai te dar orientações. Olha, não coma isso, coma aquilo, se alimente tal horário ou se alimente com menos quantidade ou mais quantidade de alimento, enfim. Ok, você sai de lá com uma receita, uma orientação e vai para casa. E qual é a sua parte nisso? Pois é, tem a nossa parte, né? Porque não adianta a gente ir ao médico, comprar os remédios, ouvir tudo que ele falou sobre alimentação, sobre mudanças na alimentação e fazer o mínimo ou não fazer nada. Sempre tem, e essa é a parte mais importante, o nosso compromisso com a nossa saúde, o nosso compromisso com o nosso bem-estar e com a nossa cura. Não importa onde você vá, você pode ir num padre, você pode ir num pai santo, você pode ir numa igreja evangélica, e as pessoas podem fazer de tudo para te ajudar. E vão te ajudar naquele momento. Vão melhorar a sua energia, vão te deixar mais confortável e mais cheio de esperança. Mas você volta para casa e se você continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, pensando da mesma forma, você vai continuar com os mesmos problemas e com as mesmas questões de saúde. Então, gente, é fundamental a gente decidir que quer ter saúde, a gente decidir que quer ser feliz, que quer viver bem. E é uma decisão importante e muito difícil. Muito, muito difícil. Porque não importa qual o seu problema de saúde, não importa qual o seu problema emocional, com certeza você vai ter que fazer mudanças nos seus padrões de comportamento, nos seus pensamentos, na sua forma de viver o dia a dia. Então, por exemplo, digamos que lá o médico do estômago te orientou, tem que fazer dieta, tem que fazer exercício. Ok, então você vai primeiro cuidar disso direitinho, de fazer uma dieta por amor a você, por amor à sua saúde, comer direitinho, comer coisas saudáveis, fazer movimentos para o seu corpo, não só por fora, mas por dentro, se encher de energia, se movimentar, ter vigor. Isso vai te ajudar, vai te fortalecer. E esse fortalecimento que a alimentação vai te dar, que talvez algum medicamento que o médico orientou vai te dar, que o exercício vai te dar, vão te proporcionar uma energia e um preparo para você ter condições de mudar você, seus pensamentos, sua forma de agir. Porque a partir disso, você começa a acessar a sua cura. Muitas vezes, eu não sei se vocês acreditam, mas eu vou falar para vocês do que eu acredito com certeza. As doenças, em geral, não são todas, né? Existem outras situações, mas as doenças, em geral, começam lá no campo das nossas emoções. E a gente vai adoecendo ali no nosso campo energético, com as nossas emoções que não são resolvidas, que não são olhadas, que não são pensadas, refletidas. E aí, essa energia carregada vai vindo para o nosso corpo. E o nosso corpo vai estagnando, vai parando de funcionar como deve e vai começando a gerar
doenças. Desde uma simples alergia, que às vezes nem é tão simples, né, porque tem alergias seríssimas, problemas respiratórios, até um câncer muito grave. E o processo de cura, ele é ao contrário. Mesmo que você tenha uma doença instalada, se você começa a modificar a sua maneira de viver, a sua maneira de ver o mundo e de reagir ao mundo, a sua energia vai melhorando, vai abrindo o seu organismo para que seu próprio organismo encontre os caminhos da cura. Estou falando que não é importante médico? De jeito nenhum. Tudo é importante, mas o nosso pensamento, o nosso comportamento, a nossa mudança de atitude na vida é fundamental. Tem que acontecer. Eu falo isso para vocês, não falo por falar. Eu falo porque eu sou o meu experimento, né? Eu falo de coisas que eu já vivi, de coisas que eu vivo, de coisas que eu tenho certeza, porque eu vi acontecer, eu senti acontecer. E eu quero compartilhar com vocês essa possibilidade de todo mundo melhorar, viver melhor, ter uma atitude melhor na vida. É fácil? Não, não é fácil. Quando a gente resolve entrar nesse caminho da cura, a gente precisa começar a se observar muito. Observar quando é que a gente está com raiva, quando é que a gente está triste, e se perguntar, por que eu estou com raiva? O que provocou a minha raiva? Às vezes, é só um exemplo, tá? Às vezes uma pessoa está falando com você e aí o jeito que ela fala, as palavras que ela usa, te dá uma coisa assim que você pensa dentro de você, ai que raiva dessa pessoa, nossa, essa pessoa nojenta, que raiva dela. Em geral, isso não tem absolutamente nada a ver com a pessoa. Isso tem a ver com você. Talvez aquilo que você está vendo, ouvindo daquela pessoa, seja um gatilho, te lembre alguma situação que você já viveu, que foi difícil, que te magoou, e aquele sentimento volta naquele instante, só que você não está refletindo sobre ele, você só está vendo a pessoa falando e o sentimento está ali, e você acha que é por conta daquela pessoa. Não é, pode saber que não é, é você. É alguma coisa dentro de você. Por isso que é importante, cada sentimento que a gente tenha, desses sentimentos pesados, né? Porque tudo é sentimento. Então, ódio, rancor, mágoa, raiva, inveja, ciúmes, cada vez que vier, não negue esse sentimento para você. Assuma seu sentimento. Ai, eu tô com ciúme. Tô com ciúme, essa situação me deixou insegura. Tô com medo de perder o namorado, a namorada. Não me parece que é um motivo real, mas eu tô me sentindo assim. Por que eu tô me sentindo assim? Será que eu já vivi situações na minha vida que me levaram a ter medo da perda? Então, qualquer coisa que me lembre aquela situação, ou que mesmo que eu não me lembre, o sentimento venha, eu tenho ciúmes, eu tenho medo de perder. Entende o que eu quero dizer, gente? É refletir sobre cada emoção que vocês tenham, sobre cada sentimento. Antes de deixar se envolver naquilo e ter raiva da pessoa e ter uma atitude ciumenta. Antes disso, fica sozinha com você, fica lá pensando, refletindo, lembrando de você desde você pequenininha ou pequenininho, como é que foi sua infância, as relações que você teve com pai, com mãe, com irmãos, amiguinhos da escola, professores. Vá lembrando, de repente pode ser que você encontre aquele ponto que dói, que doeu naquele dia e que quando alguém faz alguma coisa parecida, você volta para aquela dor. Você sente aquela dor de novo, aquela dor ainda está em você. Então é importante detectar, encontrar. E quando encontrar, aí sim, conversar com você, dizer que aquele tempo passou, que você já cresceu, que você já tem condições de se cuidar melhor. Ou talvez, quando você detectar, ou até antes, procurar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, ou de uma pessoa amiga que esteja muito aberta assim para conversar.
para te ajudar a pensar e a encontrar a solução para a cura dessa dor. Todos esses processos são os caminhos da cura e que a gente tem que persistir se a gente quiser se curar. Quando a gente está nesse processo decidido, não, eu quero mudar, eu vou mudar meu comportamento, eu estou decidida, já estou nisso, já estou nesse processo, agora uma pessoa fala alguma coisa, eu já nem respondo, eu respiro fundo, penso sobre aquilo e às vezes até deixo para lá porque é uma coisa tão insignificante, enfim, você já decidiu. Só que nesse caminho a gente cai muitas vezes. Então você está tudo bem, você está andando tranquila, de repente acontece alguma coisa e você estoura, chora, fica brava, fala um monte de coisa que não devia falar. Nesse momento é muito importante você se perdoar, você se acolher e você dizer para você mesma ou você mesmo, tá tudo bem, hoje eu não dei conta, mas eu vou respirar, vou refletir mais um pouco e amanhã eu recomeço com força, com energia. Porque é isso que importa, é a gente recomeçar. A vida, ela é feita de infinitos recomeços. A gente recomeça o tempo todo. E isso é muito positivo, isso é muito bom. Que a gente não tem essas ideias fixas, não, a vida tem que ser assim, eu só posso ser desse jeito. Não. Se em algum momento a gente percebe, não, esse jeito não me serve mais. Esse jeito me faz mal. Então amanhã eu vou recomeçar. Eu vou me comportar de uma outra maneira e vou me comportar de uma outra maneira até eu me acostumar a viver de uma outra maneira. Gente, é sobre isso. É sobre esse processo. Esse processo eu vivo todos os dias e eu sou muito grata por viver esses processos de cura, que às vezes são muito dolorosos, porque algumas situações que são caminho para a cura, dói demais e parece que a gente não vai sair dali. A gente começa o caminho, aí vem algum acontecimento e a gente sofre, parece que a vida parou, mas não parou. É pra gente refletir, repensar, buscar amigos, se fortalecer, se apegar a Deus, se apegar na sua fé. Não sei qual a religião ou a fé de cada um de vocês, não importa. Se apegue à sua fé, porque o momento, por mais doloroso que seja, ele passa e deixa aprendizados e lições. Não é para deixar raiva nem mágoa. É para a gente, enquanto está vivendo esse momento difícil, resolver essas questões dentro da gente, perdoar ou a gente ou uma outra pessoa. É aos poucos, é devagar, é difícil e é devagar para poder ser profundo. E continua seguindo. Uma hora você percebe que a dor passou, que o aprendizado ficou. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês, meus amigos, minhas amigas. Vocês fazem parte da minha vida, do meu dia a dia e eu sou muito grata. Então, gratidão a vocês, tenham um dia maravilhoso e acessem a cura. Bem, mais rápido do que eu imaginava. Gente, quero dar para vocês um exemplo meu. Eu já passei por 2 situações cirúrgicas sérias nessa região aqui, ó, garganta, né? Acho que eu tinha uns 36 anos, 37 por aí, eu tive que operar a parótida aqui do lado, que é essa parótida é uma glândula que quando a gente tem cachumba ela fica inchada. E eu tinha cachumba crônica. Passava 15 dias, 20 dias eu tava com cachumba. E não era uma cachumba de vírus, né? Era uma cachumba crônica mesmo, né? Era um processo crônico. Precisei fazer uma cirurgia e retirar. Agora, recentemente, eu tive uma outra questão aqui na garganta. Precisei cortar,
tirar uma glândula também. E aí quero falar sobre isso para vocês. Quando a gente passa muito tempo na vida segurando coisas que você quer falar e não fala, que você pensa, mas tem receio de dizer, tem receio de não ser compreendido ou de se afastarem de você, de não ser amada ou amado, você vai segurando essas coisas e isso adoece. Então é para lembrar, foi só um exemplo para lembrar para vocês sobre o quanto a nossa forma de viver pode provocar doenças. Mudem já. Agora fui.